Eu queria a aula de hoje resgata um pouco, né, a aula de ontem, que a gente falou dos princípios e tem aí um slide, inclusive, que fala, né, volta um pouquinho isso. Nesse slide tem aí as instâncias governamentais e os documentos norteadores do sistema de ensino, né? E nós começamos lá, né? A Lília ontem começou falando da Constituição Federal, da LDB, depois da questão do currículo nos estados, ligados aí à BNCC, os documentos, esses princípios nos documentos municipais e principalmente na escola, o PPP, e os planos de ensino. E depois teria mais uma coisinha lá em cima, que são os planos de aula, que vocês, na escola, têm que dar conta, né? Então, esses princípios, eles, quando a gente lê o texto da BNCC, esses princípios estão postos. São os princípios da educação brasileira. E nos municípios, essa questão dos princípios precisa que haja entendimento entre diretores, coordenadores, professores, as famílias, os alunos, se tiver grêmio, discutir isso. Claro que para cada faixa etária e para cada momento dos princípios vai ter uma forma de linguagem, mas eles estão postos, né? E vão ficar para sempre. Então, nós precisamos que toda a comunidade escolar entenda dos princípios. Foi muito importante numa escola que eu visitei, que eles estavam discutindo a formação, né, o formato do PPP com a comunidade, e eles discutiram os princípios da educação brasileira, espalharam um monte de cartazes pela escola, tinha na sala dos professores, e todo mundo foi se ambientando, né, e foi ficando com isso de modo mais claro de como que são esses princípios constitucionais do artigo 205, 206 da Constituição brasileira e como é que eles percorrem lá do governo federal, da União, até os municípios e dos municípios até a União. Claro que a gente ainda tem um sistema federativo bastante complicado, ele ainda não é forte como em outros países, então a gente vê que... Mas a nossa democracia também é uma democracia muito nova, então tudo isso vai se aperfeiçoando. O que nós não podemos deixar é de saber quais são esses princípios e como eles chegam lá na sala de aula. Isso é importante. Bom, na continuidade hoje, aí acho que podemos ir para o segundo slide, nós vamos falar um pouco da BNCC. Eu digo um pouco, porque a BNCC foi aprovada em 2017 e muitos municípios, eu sei aí que a Ilha Comprida, eu sei que vocês também trabalharam bastante com esse texto, conhecem o que tem na BNCC, sabem que a BNCC é um documento normativo que orienta os currículos das escolas. A BNCC não é o currículo. A BNCC é um documento discutido a nível de Brasil, de modo organizado, se discutiu em todos os estados, inclusive os estados fizeram uma adaptação e criaram os seus currículos. Aqui o estado de São Paulo, o currículo paulista, que vocês também aderiram, porque houve a oportunidade de aderir ao currículo do estado, mesmo sem grandes... Gente, desculpa. Mesmo sem grandes discussões, né? Talvez teria que ter sido ampliado mais esse espaço do currículo paulista para que os municípios pudessem acompanhar melhor. A gente sabe que foi num tempo recorde, mas todos os municípios, e a gente tem isso de modo transparente, tem o currículo paulista, e os municípios aderiram ao currículo paulista, as escolas todas de educação básica, desde a educação infantil
o ensino fundamental, o ensino médio, escolas particulares ou públicas, nós temos um currículo aí estruturado. Não é a primeira vez que o Brasil faz uma reforma curricular. Eu, que sou bem antiguinha aqui, né? Sou velhinha, e alguns colegas talvez aí passaram por isso, mas acho que vocês são todos muito novos. A gente passou pela primeira versão lá do currículo, logo antes da LDB, a gente tinha um currículo estruturado no Brasil, né? Depois, quando veio a LDB, lá no artigo 27, 28, 30, até o 32, a LDB fala, é uma lei, diretrizes e bases, que fala da estruturação do currículo na escola. Às vezes, as pessoas têm uma dificuldade em relação à concepção de currículo. Na verdade, currículo é tudo aquilo que a escola faz. Claro que tem uma parte oficial, né? Uma parte que já vem estruturada dentro dos textos legais e que é obrigatória em todas as escolas, por isso a gente elabora as matrizes curriculares, mas tem uma parte diversificada, que a BNCC trouxe realmente para ser o grande instrumento dos municípios e das escolas municipais e estaduais. A gente sabe, né, que antes da BNCC, quando a gente tinha os parâmetros e os referenciais curriculares para a educação infantil, também com esses documentos houve uma reforma curricular. E ela também demorou um tempo, né, nas nossas escolas. E o que eu queria fazer aqui, um alerta que muita gente, muito educador, durante todo esse tempo que se formou e que tivemos os parâmetros, não lê os parâmetros curriculares. Nós não pode acontecer isso agora com a BNCC, com o currículo paulista. São documentos que têm que estar em cima da mesa e que a gente tem que se apropriar e que é o nosso dia a dia dentro da escola, que a gente vai conseguir fazer com que esse movimento aconteça. A Lília, nós discutimos e a gente colocou aqui, né, os 2 guias que também as escolas não podem deixar de ter. Lá em 2017, na resolução número 2, foi estruturado, né, o Conselho Nacional de Educação, nessa resolução, colocou toda a normativa do que as escolas têm que fazer. E, na sequência, né, que foi muito ruim, veio a pandemia, então esse pedaço, um pouco de estudo aí se perdeu, né? Mas o movimento pela base criou um guia de regulamentação da BNCC. E o Estado de São Paulo também, no currículo paulista, foi estruturando as ações do próprio currículo, tanto para a educação infantil como para ensino fundamental e ensino médio. Esse guia de regulamentação nada mais é do que um passo a passo de como regulamentar nas escolas o currículo. Então, ele precisa ser lido também. Inclusive, nesse guia, tem uma parte muito interessante que foi feito, né, junto do Movimento pela Base, pelo CONSEG e pela UNCME, pela União dos Conselhos do Brasil todo, né? E, na parte do conselho, é interessante ler o texto lá da regulamentação, que fala nas funções do Conselho Municipal de Educação. Porque o Conselho Municipal de Educação vai ter um papel importante na regulamentação do currículo escolar. Nós vamos ver um pouco aí, daqui a um pouco, a lei do sistema de ensino de vocês e como que o Conselho Municipal tem que se organizar para elaborar principalmente essa parte diversificada do currículo. O que cabe ao município fazer? Porque a base, né, ela como norma, ela é muito importante, mas ela trouxe o que ensinar
claro, né? Tem lá os componentes curriculares e tem a sequência desses componentes curriculares todos, mas ela não trouxe, né? Ela não trouxe o modo de ensinar, ela não tem uma metodologia que na verdade, o município vai ter que estruturar essa parte diversificada e vai ter que estudar, colocar na sua rede qual é o modo como vai fazer essa regulamentação. Além da regulamentação, nós colocamos aí o outro guia, que também já foi publicado pelo Movimento pela Base, e tem um observatório que está pesquisando, fazendo as pesquisas nos municípios e nos estados, que é um passo a passo de como implementar o currículo, né? Tem uma diferença entre regulamentar, que são as normas, que são as legislações, e o modo de implementar. Vai demorar um pouco, né? É muito novo ainda o texto, nós não podemos dizer que já estamos implementando tudo, né? E as políticas públicas no Brasil, elas demoram para serem implementadas, e demoram, inclusive, para chegar lá no chão da escola. Mas a gente tem que ler esses documentos e, na verdade, a gente tem que entender o que tem que fazer na educação infantil e no ensino fundamental. A resolução que aprovou, a número 2 do Conselho Nacional de 2017, que aprovou a BNCC, eu acho que esse é um documento que todos os diretores têm que ter e têm que ler. Ela tem, na sua organização, ela traz um texto bem parrudo sobre a educação infantil, fala, inclusive, como que deve ser a educação infantil, garante os direitos das crianças, né? E os professores têm que tomar conhecimento de todos aqueles direitos do conviver, do brincar, do participar, do explorar, da criança saber se expressar, do conhecer-se, mas como é que a gente traz isso para dentro da rotina escolar? Como é que é esse currículo da educação infantil que as escolas estão se esforçando e estão colocando no seu dia a dia, mas nós já temos documentos, depois do guia da implementação, na educação infantil a gente já tem os parâmetros de qualidade da educação infantil, que a Marlene falou com vocês, né? Então, como é que a gente vai trazendo esses outros documentos para dentro e como é que a gente vai implementando esse currículo? Como é que quando ele vai ficar bom, né? Vai demorar, mas aos pouquinhos, né? Com formação, com um bom material didático, com as metas que os departamentos vão colocar, nós vamos ir implementando e nós vamos ter qualidade de educação infantil. Também a resolução fala, né, do ensino fundamental. E aí eu tenho visto muitos municípios trabalhando arduamente nas competências e nas habilidades. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a BNCC trouxe na educação brasileira um formato muito importante de entender primeiro o que é a educação integral. A gente tem que saber, né, o que essa educação integral, né, de formar o cidadão, de formar, ontem a Lília falou do que é criança, trazer isso para dentro do currículo. São muitas concepções. E as competências e habilidades nada mais são do que o modo como isso vai ser colocado no currículo. Estou conectada na caixa e não sai o som aqui. Eu penso... Abriu, né? Alguém quer falar? Pode chamar. Oi? Lília, o seu microfone está fechado, diga. Acho que é a Nayara. Nayara, você quer falar? Tem duas Nayaras na tela. Tem duas Nayaras.
Eu vou fechar o microfone da outra Nayara. Peraí. Gente, podem perguntar também, interromper à vontade, tá bom? Eu queria retomar essa questão das habilidades e das competências, porque a habilidade nada mais é do que a capacidade de fazer algo, que, né, o ser humano tem já essa capacidade. E as competências são sempre um conjunto de habilidades para interferir em algo. Mas como é que a gente faz isso? Eu acho que é muito importante a gente dizer para os educadores aquelas competências gerais que a BNCC traz, né? O conhecimento, o pensamento crítico, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital. Na verdade, são 10 que estão listadas e que são conhecidas, eu acho que hoje, por grande parte dos educadores, mas é importante a gente dizer para que serve, né? O conhecimento é para entender, é para explicar uma realidade, é para a pessoa poder transformar a sociedade, trazer esse conhecimento para dentro, para conhecer, né, e explicar as coisas do cotidiano, né, para a pessoa ter raciocínio, pensar, argumentar, ter repertório para defender. Eu acho que isso é o mais importante para mim das competências, né? Tem alguns autores que até dividiram as competências em grupos, agruparam as competências cognitivas, aquelas que são da investigação, da imaginação, da análise criativa das pessoas, em competências comunicativas, que são aquelas que trazem as ideias, que trazem o argumento, que trazem a explicação, e agruparam essas 10 competências também em competências pessoais e sociais, ou as socioemocionais, como a gente está chamando, né? Essas competências são as competências das emoções, dos comportamentos, do diálogo, da empatia. Então, tudo isso é muito importante, por quê? Porque por trás do texto tem toda uma metodologia, e aí precisa também de uma explicação. A gente precisa se debruçar no texto para ir além daquilo que está escrito, para ver da onde que a gente conseguiu, né? E como que vem conseguindo, e aí eu acho que tem vídeos ótimos. A Lilian colocou, inclusive, para vocês, 2 vídeos, acho que já está lá na classe. Tá, Não quer falar Lícia. um pouquinho, Lilian? O vídeo, são 2 colegas meus aqui da USP, aqui do mestrado, do doutorado aqui da educação na USP, que estudam BNCC, o Joster e a Érica. E eles autorizaram eu usar o vídeo deles, a gente participou junto de um fórum de educação de Jaboticabal, e o Joster falou um pouco da BNCC, a estrutura e a sua aplicabilidade na matemática, e a Érica trabalhou bastante como usar a estrutura da BNCC para estruturar os planos de ensino. E a Érica, inclusive, ela é responsável pela implementação da BNCC no município de Franca, na Secretaria de Educação do município de Franca. Então, vale muito a pena. Os 2 estão no e-book, viu, gente? Estão separadinhos. É o mesmo fórum, mas eles me autorizaram recortar os vídeos para ficar mais fácil. Eu minutei os vídeos para vocês. Então, dá para vocês irem direto no ponto que eles estão falando, se vocês pegarem a minutagem, tá? Eu quero pegar um gancho, Alícia, para lembrar. Isso que a Alícia está falando é tão importante, do estudo das competências com a comunidade escolar, vai inclusive no âmbito da avaliação. Vale lembrar, gente, que o Enem e o SAEB, eles usam os critérios para avaliação dessas provas é justamente as competências. Então, dois alunos que acertam a mesma quantidade de questões no SAEB não tiram necessariamente a mesma nota, né? Por quê? Porque as questões são agrupadas por competências.
não só por critério de dificuldade, mas porque eles querem, no final, saber se essas competências foram apreendidas. Então, um exercício muito legal para ser feito é estudar as provas anteriores e ver como essas competências foram analisadas ou foram abarcadas nessas questões. É um exercício prático, muito legal, para entender como é que funciona a aplicação dessas competências. Desculpa, viu, Alice? Só para dar, Não, já que não, você abriu o eu microfone quero para que mim, vocês só para dar um pitaco. me ajudem aí a complementar. Então, voltando na questão, para a gente poder fechar as competências, precisa prestar bastante atenção, porque a BNCC e o Currículo Paulista, eles trazem, né, as competências gerais, agrupadas desse modo que eu acabei de falar para vocês, em 3 grupos, mas elas trazem também as competências específicas por área de conhecimento. Então, quando fala lá das linguagens, da matemática, quando fala da área de humanas, das ciências, né? Tem as competências específicas de cada componente curricular e tem depois as habilidades que são os objetivos de aprendizagem. Eu tenho encontrado muito professor e conversado com eles a respeito disso, e às vezes a pessoa faz uma confusão enorme. E aí eles até reclamam, dizendo assim, mas professora, na parte de língua portuguesa tem 199 habilidades para a gente trabalhar até o 5º ano, do 1º ao 5º ano, é muito, como que eu vou fazer? Estão preocupados com o tamanho do que tem que trabalhar, né? A primeira coisa é entender como essas competências se organizam através de todo o currículo, porque elas estão numa sequência lógica, né? Tem todo um encadeamento da prática pedagógica, como é que ela deve ser feita. Então, o bom seria até se as escolas pudessem organizar esse material meio como uma cartilha, mas que ficasse organizado para as pessoas entenderem. Outra preocupação que eu tenho quando eu converso com os professores é de que muito talvez está se fazendo na área de linguagens e de matemática e pouco está se fazendo em ciências, né? Como não tem Prova Brasil de ciências ainda, a gente deixa meio de lado lá e o professor não trabalha. Isso vai criar um problema lá na frente, porque os alunos precisam entender desse componente curricular também. E a área de história e de geografia também me parece que está sendo um pouco, ainda deixa para lá, depois a gente vê como isso fica, né? Claro que tem que ensinar o aluno a raciocinar e tem que ensinar a escrever, a escrita e a leitura, mas tem que ensinar também esses outros componentes que estão organizados dentro da BNCC. Eu queria que você fosse aí, Lília, para esse slide, porque aqui tem o caminho de regulamentar a BNCC no município. Depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas e para a gente discutir. Mas quais foram esses caminhos, esses 3 caminhos que estão aí? A resolução número 2 de 2017 trouxe, e já eu sei que no município de vocês já estão estabelecidos. É que tem município brasileiro que não fez nada ainda, nem com o texto da BNCC, nem com o texto que o Estado organizou. Então, a primeira coisa era, quando a BNCC, o documento normativo, vai servir para todo mundo, mas cada município pode aderir ao referencial do Estado. E aí, aqui, o Estado de São Paulo abriu uma plataforma, eu acho que a Valéria, se estiver por aí, pode falar, e vocês aderiram ao Currículo Paulista. E tinha uma outra opção, que era cada município elaborar um documento próprio do seu currículo. E aí eu queria, não sei se ela pode falar, mas eu queria que ela só confirmasse, que acho que foi isso. Acho que ela está dizendo isso mesmo aqui. Isso, é isso mesmo, Alicia. Teve a opção ou aderir ao currículo estadual ou anexar o próprio currículo do sistema municipal. Certo.
O principal é que, quando grande parte dos municípios aqui, dos 645 municípios do estado de São Paulo, aderiram ao currículo paulista, até porque veio numa velocidade tão grande que assim, o município sozinho não tinha perna para organizar um currículo. Só que agora, né, está fazendo falta essa outra parte que está lá na resolução, né, no artigo 7º, que fala da parte diversificada do currículo. Isso precisa ser organizado e cada município vai ter que organizar o seu. Essa parte diversificada, a BNCC, chama de temas integradores, mas nós já tínhamos uma parte diversificada do currículo, né, que nos referenciais tinha o nome de... Quem me ajuda aí? Esqueci aqui, agora deu branco. Não sei, temas transversais, lembrei, né? Então, só que aqui na resolução, ela cita, num parágrafo, que os currículos devem abordar isso não como se fossem 2 blocos. Então, agora eu vou dar aula e vou só usar o componente curricular de língua portuguesa. Daqui um pouco eu vou dar as relações étnico-raciais. Não, eu vou fazer disso um bloco só. Eu posso pegar um texto que fala das relações étnico-raciais ou do racismo e posso dar na aula de português. Então, como é que eu vou integrar, como é que eu vou fazer para que isto vire um documento da minha rede? E aí eles pedem aqui que seja em rede, que as escolas todas trabalhem essa temática de modo a ir formando o cidadão naquele local, naquela região. Quem tem, que nem vocês têm aí, uma fortaleza grande no meio ambiente, pode, né, aí selecionar, escolher os temas do meio ambiente. Mas sempre olhando, né, como diz aqui a resolução, sempre olhando para a integração dessa temática e cada vez mais se aprofundando e que essa temática também seja para os alunos, mas também para a comunidade escolar de modo geral. Às vezes não é fácil de fazer isso, porque nós, às vezes, não temos muitos textos das coisas que a gente tem na localidade, no município, mas todo mundo sabe aí do Rio Ribeira de Iguape, todo mundo sabe da parte, por exemplo, aqui no Litoral Sul, eles estão trabalhando bastante as questões do oceano, então, a questão da limpeza... Alice, você me permite complementar nesse ponto? Sim, pessoal, sim. Por favor. A atividade que a gente começou na primeira aula sobre os territórios educativos e vocês diagnosticando o entorno de vocês, a ideia é que até o final da formação vocês tenham um mapa. Esse mapa, lembra, é dos agentes, das dinâmicas e dos lugares que têm potencial educativo. Ele vai ajudar a estruturar o potencial educativo do território de vocês. Vai, inclusive, gerar massa crítica a partir desse levantamento que vocês estão fazendo, para depois levar para dentro da escola, que é o que a gente discute muito em território educativo, levar a cidade para dentro do currículo, né? Levar a realidade do aluno para dentro do currículo. Desculpe, então, Alice. Quando a gente pensou a formação, a gente pensou muito, né, de como ajudar os professores, ajudar as escolas a fazer esse trabalho. Porque lá no final, né, vai ter que chegar no plano de ensino de cada escola e no plano de aula de cada professor. Isso que é adaptar o currículo. O município adere, mas ele faz adaptações, é o que está aqui no slide. O município adere a tudo que está lá no currículo paulista, mas ele vai fazer uma leitura crítica daquele documento e vai olhar para o seu território, para a sua localidade, né? E é sempre nessa escala, né? A própria resolução fala, a vida humana tem uma escala local, regional e global. Isso, muitas vezes, na nossa educação brasileira, estava ao contrário.
Eu sou professora de história, a Lília também. A gente começava lá atrás, ensinando história do Império Romano, e ensinava a história do mundo, e nunca chegava na história do Brasil, né? E a gente tem que saber, primeiro, a do nosso local, o nosso bairro, para depois a gente poder ampliar isso, conforme vai estudando lá, até chegar no ensino médio ou no ensino universitário. Rapidinho... Alicia, Pois não, professor. professor Vitor, você me permite só uma observação? Sim, sim. Vão entrando, gente, vão falando. Eu já estou sentindo aqui que eu estou falando demais. Diga. Não, não, jamais. Muito conhecimento, a gente só tem a agradecer, né? São questões extremamente pertinentes. Mas sobre essa questão de escala, né? Eu sou professor de geografia e a gente trabalha muito isso, e eu acredito que esse foi um grande ganho da BNCC, trazer, vamos dizer, eu dou aula do 6º ano até o ensino médio, né? Então, a gente começa no 6º ano com a escala mais local, né? E vai partindo para o global. E uma característica interessante que o nosso município já aderiu é até a questão do quadro organizador. Aqui nós temos um componente curricular chamado educação ambiental. E os alunos, eles têm uma aula dessa disciplina por semana. Então, quando você vai analisar o quadro organizador dos temas, dos conteúdos, né, que vão ser trabalhados, parte desse princípio. Começa do local e vai até no 6º ano, eles estudam local. Então, o município de Ilha Comprida, a fauna, a flora, a Mata Atlântica, e vai indo para uma escala global. Isso é muito interessante, porque, e mesmo em uma experiência que eu tenho tido, e mesmo onde se aborda problemas globais, de escala global, né? Problemas, entre aspas, desafios, é sempre interessante nós trabalharmos e trazermos aquela questão, por exemplo, lá no 9º ano, quando eu vou trabalhar problemas urbanos do continente europeu, eu trazer o meu aluno para que ele possa ver os problemas urbanos do meu município, né? Para que ele faça essa conexão. E, então, inclusive, isso professor, uma delícia ver colega aqui, porque a Alicia falou, eu sou formada em História e em Geografia, fiz os dois, então não é à toa que a gente batalha tanto pela questão do território, dessa compreensão, né? E quando você fala dos problemas urbanos, professor, é importante, a Alicia falou do como ensinar. Quando vocês forem pensar o como ensinar, pensar as metodologias ativas, gente, não é pensar só no instrumento, no recurso de aula que eu vou dar, mas do método que eu vou implementar. Então, por exemplo, quando eu vou olhar para a cidade, trabalhar com o método de resolução de problemas. Tem um problema urbano na cidade, e eu parto do problema urbano buscando soluções coletivas com os alunos. Isso é altamente eficiente para o aprendizado. Aí, a partir daquele problema local e da resolução dos problemas locais, ele compreende, então, ele também se compreende como um cidadão global, né? A noção do local, né? Eu sou um cidadão global, mas eu atuo na localidade. Perfeito. Muito bom, professor. Eu até queria te falar que vocês, que são especialistas de componentes, têm que ajudar um pouco a educação infantil, porque a coisa começa lá na infância. E quem é professor de educação infantil, e eu tenho andado bastante nas escolas, a gente tem bastante dificuldade, porque não teve a formação. Então, mesmo que leia o texto da base, quando eu leio, por exemplo, o texto do Currículo Paulista de Geografia, eu vou encontrar uma porção de concepções, até da questão da cartográfica, de que quando eu não sou especialista, eu não entendo. Eu posso até estar lendo lá, ter boa vontade de estudar, mas eu não entendo. E o pessoal da educação infantil precisa também dessa ajuda. Então, se vocês puderem, né, fazer aí a coisa da troca, eu acho que é muito importante pegar o alinhamento disso, da criança como experiência, né? De ela pegar as folhinhas da árvore, de analisar, para depois entender lá no 5º ano o que é clorofila e daí por diante. Mas de ir fazendo esse percurso, vocês já estão no caminho, isso é muito importante. Talvez precise esticar um pouco mais e colhendo essa parte da educação infantil,
para o ensino fundamental, né? Aqui no outro slide, não precisa voltar, não, Lília, é só dizer aí um pouco para a Valéria que tem o documento, né, que precisa ser regulamentado. Não, volta desse grande aí, no amarelinho, isso. Aqui embaixo tem a normatização de tudo isso aqui, que a gente acabou de falar um pouco para vocês, que deve ser feito pelo Conselho Municipal de Educação, ou através de um parecer ou de uma deliberação. Ela deve normatizar como que o currículo está sendo implementado nas escolas de vocês. Isso é um documento para o Departamento de Educação. A gente fez um modelinho, nós vamos mandar para você, Valéria, só que, assim, precisa discutir com o Conselho, porque tem coisas aqui na resolução que são específicas e precisa discutir para entrar num consenso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, escrever as etapas de transição entre a pré-escola e o primeiro ano. Como é que vocês fazem? Como que isso vem sendo feito no município? Como é que a prática pedagógica lá da pré-escola vem para a criança de 6 anos em continuidade? Como é que isso se dá? Tudo isso precisa ficar normatizado, porque por anos, né, os nossos currículos vão ser esses que vieram normatizados aí na BNCC. Eu entendo até que muitos países mudaram o currículo de 5 em 5 anos, levaram... No Brasil, a etapa é maior, mas a gente espera que, à medida que a sociedade vai mudando, o currículo tem que mudar para ser uma escola dinâmica e para ser uma escola do tempo atual. Para formar, a gente forma gerações, forma essa criançada, essa moçada para ter uma vida cidadã. Então, talvez nós vamos ter que ir legislando isso para deixar essa estrutura no nosso município. A gente não está acostumada a fazer isso. Que o Maicon está com a mão levantada já há um tempinho. Desculpa. Não, imagina. É que eu acho que você não enxerga daí. Então, por isso que eu estou te avisando. O Maicon... Será que ele desistiu? Eu havia desistido, que ia pegar aqui a esteira do professor Vitor, né? Ele é professor de geografia, eu sou professor de história, né? E a gente conversa muito, né? E eu faço esse comparativo da BNCC de geografia com a da história. Eu acho tão versátil a de geografia, né? Por essa questão da escala, e a BNCC de história dos anos iniciais, né? Mas nos anos finais, a partir do 6º ano, a gente cai num esquema tradicional, cronológico, né? E como a professora falou, a gente começa lá da pré-história, Império Romano, civilizações antigas, e eu acho muito desafiador, assim, muito difícil para o professor de história, né? 6º, 7º, 8º, né? 6º e 7º, sobretudo, né? Trabalhar em tempos assim tão distantes, né? E numa escala temporal tão longa, né? E eu acho um certo equívoco, né? Eu entendo. Eu não sei se num futuro currículo municipal, talvez a gente pode corrigir, né, essa questão, né? Porque eu acho a história, né, a BNCC de história muito engessada, assim, nesse sentido. Acho que a gente perde muito. Você tem toda a razão. Inclusive, o Rio Grande do Sul, houve estados que reclamaram, entraram no conselho contra esse aspecto aí da história voltar a ser uma coisa tradicional, mas foi aprovado assim. Mas, na verdade, acho que a gente tem que comprar essa briga e, no futuro, realmente, a hora que for cada município ter o seu currículo escolar, né? Essa é a autonomia da escola, que a gente possa fazer essa correção, né? E a gente colocou que a temática toda não deve ser só para professor. Claro que o professor é a unidade, aí é o elemento humano mais importante nos HTPCs, de ter essas questões discutidas. Mas o PPP de vocês deve dar essa diretriz, né? Nós vamos ver daqui um pouquinho que vocês têm vários documentos que falam do currículo. Então, como é que vocês vão alinhar isso? Né? De que jeito que vocês, a hora que vocês forem fazer os planos de ação das escolas,
para colocar lá dentro do PPP o que é que vocês vão priorizar na aprendizagem, o que vocês vão priorizar no desenvolvimento do currículo. Isso é muito importante. Quando você faz esse diagnóstico, né, do material didático, por exemplo, lá nas estratégias do PPP, já tem que ter uma estratégia orientativa de como abordar e, primeiro, discutir melhor a aprendizagem por competências e menos por conteúdos, né? Então, discutir o que significa, de fato, aprendizagem por competência. Porque o que acontece? Nós recebemos o BAN-BNCC com uma proposta de aprendizagem por competência, mas somos professores que fomos formados a partir da ideia de conteúdo e lecionamos boa parte da nossa vida a partir do conteúdo. Então, a nossa zona de conforto é o conteúdo. Sair disso chega a criar uma situação de estresse e de ansiedade no docente, porque ele tem que se reinventar. Então, eu e a Alice estruturamos esses 5 passos, gente, que estão lá também no e-book, mas porque no PPP, aquilo que a gente discutiu ontem, não é agora que você vai trabalhar o plano de ensino. O plano de ensino já é a implementação do PPP. Agora você está construindo as suas estratégias. Então, por exemplo, isso que a Valéria colocou já é um diagnóstico. Sim, eu falei. Se é um diagnóstico, ele precisa estar lá, ó. Olha lá o item 4, levante quais são as necessidades formativas do corpo docente para auxiliá-los na implementação do aprendizado por competências. O que eles não estão aprendendo a trabalhar com as competências dentro do material? Eles estão, embora eles tenham lá os objetivos por competências, mas na hora de dar aula, fecha a porta entre 4 paredes, acaba dando conteúdo de novo, é conteudista de novo, porque a gente volta, gente, é inconsciente, a gente volta para a nossa zona de conforto o tempo todo, né? Então, nesse momento no PPP, implementar a BNCC começa aqui. A Alice discutiu a regulamentação, que é do Departamento de Educação, mas o que está na competência do diretor da escola, do gestor escolar, agora, no PPP, planejar como vai ser a implementação da BNCC. E são passos simples. Você tem que ir lá no teu plano de ação, tá? Que a gente vai construir o plano de ação na oficina presencial, porque é um momento muito importante e precisa ter interação. Tem que ter lá, olha, se não está implementado nos planos de ensino dos meus professores, isso tem que ser um objetivo estratégico da minha escola, tem que ser prioridade da minha escola, então tem que estar no PPP, com prazo, com organização de cronograma, quais são as ações que eu vou sequenciar para poder executar essa implementação. Tá? Então, pensar isso, olha para a tua escola, gestor, e diagnostica o quanto os seus docentes estão preparados ou não para o aprendizado por competências. E mais, olha para a comunidade. A Alicia falou da comunidade. Por que olhar para a comunidade? Porque o pai também foi formado no conteudismo. Então, quando nós mudamos a estrutura, o pai é o primeiro a vir bater na porta. Né? Como assim? Né? Não é como eu estudei, não é como eu fiz, não é como eu compreendo, como é que eu ajudo meu filho em casa a estudar, saiu da zona de conforto também. Então, também tem que ter um trabalho educativo e de comunicação com a comunidade. Nessas necessidades formativas, nós temos professores que avançaram muito, que sabem muito e que podem nos ajudar, não precisa também vir, eu tenho que trazer aqui grandes autores, não precisa. Eu acho que tem gente que avançou muito que pode ajudar quem avançou menos. Isso é um trabalho cooperativo da rede. Da rede. Eu vi o outro dia uma rede falando assim, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer esse segundo semestre é um glossário da BNCC do Currículo Paulista. Nós vamos pegar os conceitos que estão lá e vamos ver se todo mundo está entendendo do mesmo jeito. Todo mundo entendeu a habilidade do mesmo jeito? Todo mundo entendeu aquela determinada habilidade leitora daquele jeito? Ou de que jeito que está entendendo? Mesma questão da avaliação, de que jeito que eles estão entendendo?
Não vai avaliar igual, né? Se vai trabalhar com as habilidades, não podemos avaliar igual como avaliava antigamente, com 5 perguntinhas lá de qualquer jeito. Então, a coisa eu acho que assim, não é difícil, gente. É a questão de ter um alinhamento e de colocar agora no PPP as diretrizes e depois ir fazendo conforme está no plano de ação. Mas os documentos de referência que vocês já têm. Vocês são um município também que está organizado e que tem vários documentos que o PPP precisa se apropriar. Eu sei que vocês conhecem, né? No diagnóstico, a Lília deu a devolutiva hoje, grande parte conhece o Plano Municipal de Educação, mas ele é de 2015, 2016, foram anos também de implementar o plano, né? O INEP não fez avaliação, as avaliações começaram em 2017, 18, e depois fizeram em 19, 20, 21, e agora vai fazer de 23 a 24. Então, o plano municipal de educação precisa ser acompanhado nas suas metas, precisa de um acompanhamento. Mas aqui a gente colocou para vocês olharem para o plano municipal que vocês têm e verem o que ele fala de currículo. Quais são as metas que estão colocadas lá que estão diretamente ligadas à formação, à estrutura do currículo escolar, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. E aí precisa ver se está alinhado ou não, né? no caminhar dessas metas, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Tem a meta 7 lá que fala da alfabetização. No plano nacional, não sei se tem o mesmo número no municipal, mas com certeza no municipal fala da alfabetização. Fazer um diagnóstico e ver em que pé nós estamos no nosso processo de alfabetização. Aquilo que faltar, eu vou priorizar no PPP, e eu vou fazer um plano de ação, isso é planejamento estratégico, e eu vou caminhar 2024, 2025, mesmo que tenha a revisão do Plano Nacional, essa meta vai estar lá estabelecida, porque nós ainda não temos todas as nossas crianças nesse país alfabetizadas do 1º até o 3º ano. Aliás, na minha visão, tinha que começar lá na pré-escola, nos 4 e nos 5 anos, ou um pouco antes na creche, né? Mas isso é uma outra discussão, acho que é um paradigma novo que está sendo colocado aí. Então, esse documento precisa estar nas mãos de vocês na hora de vocês escreverem o texto, de alinhar o PME ao PPP. A outra lei, a Helena já vai entrar e já vai falar bastante para vocês, é a Lei do Sistema de Ensino da Ilha. Ela foi aprovada em 2017, exatamente no ano em que foi aprovada a BNCC. O que é que tem na Lei de Sistema de Ensino de vocês que fala de currículo? Como que a gente pode alinhar isso? Se precisar de mudança, a gente vai sugerir a mudança para vocês. Mas a gente vai ter que... Esses documentos que estão aqui listados, eles são vários, né? São documentos que as leis que vieram obrigaram, mas eles precisam estar alinhados ao PPP, senão o PPP fica descolado da legislação municipal. A outra lei é do Conselho Municipal de Educação, com aquelas funções que a regulamentação da base trouxe, né? O Conselho Municipal tem uma função consultiva, outra propositiva, outra mobilizadora, outra deliberativa e outra fiscalizadora. O texto está, esse texto, a referência aqui, está na regulamentação da BNCC, é um texto em laranja. Então, também, se não tiver, a gente vai alinhar. Depois dos conselhos de escola, que me parece que está alinhado, do plano da primeira
infância, que vocês já aprovaram, do planejamento estratégico, que é do Departamento de Educação, que foi feito aí, e do PPA. Tudo isso que está aqui na forma da lei é uma estruturação do planejamento da educação do município. E esses documentos, né, essa fundamentação legal, ela vem dando cada vez mais autonomia para os sistemas municipais de ensino. Mas eles precisam, são documentos que precisam estar alinhados. Eu, inclusive, quando a Lília falou no começo aí do PPA, é um documento difícil, né? Eu sempre falo que eu fui aprender as leis orçamentárias quando eu fui vereadora. Até aí eu era professora, mas não sabia, nem sabia analisar isso, né? Aí depois, por ordem do ofício, acabei aprendendo, mas é uma coisa que nós temos que nos apropriar, porque o PPA é o recurso estabelecido para o gasto na educação. E aí ele precisa cruzar com as ações da educação, até para a gente, se for fazer uma excursão com o aluno, saber de onde que tem o dinheiro e de que ação, né, de que plano de ação eu estou falando e quanto custa e pagar para ter o recurso na escola, né? Acho que aplicar esses documentos dentro do PPP é o trabalho que vocês vão ter pela frente. E aí a discussão entre o grupo que está alinhando o projeto e, à medida que for possível, ir falando com a comunidade escolar para nos dar o respaldo disso. Pessoal, o que a gente vai fazer agora é um exercício prático no Miro, para a gente conseguir pensar como que a gente pode aplicar os documentos de referência do município no nosso PPP. E o que eu escolhi para a gente usar como exemplo é a lei que trata dos conselhos de escola aqui no município de Ilha Comprida, para pensar como que o diretor pega um documento que foi criado pelo município e traz dentro para a sua escola. E como a gente vai fazer isso? Pelas competências, porque estabelece a lei do sistema de ensino de Ilha Comprida que é responsabilidade da unidade escolar elaborar o seu PPP de acordo com a política educacional municipal. Até aí tudo bem. Quando você vai tanto para essa lei do sistema de ensino quanto para a lei dos conselhos de escola, nós somos apresentados com 2 documentos que o diretor precisa ter atenção. Um é o PPP, que é o coração da escola, como a escola se apresenta para o mundo, e o outro é o plano de gestão, que é o planejamento do diretor e da equipe gestora. O que ele pretende fazer para melhorar os resultados educacionais da sua escola. O plano de gestão, a gente vai ver mais para frente nas oficinas, que é o plano de ação, como o diretor planeja no ano com relação ao aspecto pedagógico e ao aspecto administrativo financeiro, os objetivos estratégicos, as metas e as ações. Então, juntas, são 2 documentos que juntos viram o PPP, mas que o município de Ilha traz e que o diretor precisa considerar. E como é que entra o conselho de escola nisso tudo? Uma das competências do conselho de escola em Ilha é estabelecer e acompanhar o projeto político-pedagógico e analisar e homologar o plano de gestão da escola. Então, o que isso quer dizer? Vocês todos estão elaborando o plano o PPP, estão envolvendo a comunidade escolar e local e, por consequência, o conselho de escola. Mas o conselho de escola tem um papel que é só dele, e um deles é homologar o PPP no final. O PPP vai estar prontinho. Vocês vão pegar a lei do Conselho de Escola de Ilha, vão ler a lei e vão ver que é competência do Conselho homologar principalmente o plano de ação. O que vocês planejaram de objetivo estratégico, de meta e de ações. E ter conhecimento desse documento, acompanhar de forma periódica esse documento. Então, esses documentos de referência, na verdade, vão dizer, primeiro, como vocês vão elaborar o PPP. Então, no Plano Municipal de Educação, o que é considerado currículo, o PPA, como eu considerar o aspecto administrativo pedagógico, e essas leis, para considerar quais atores eu preciso envolver e como esses atores devem ser envolvidos de acordo com a legislação. Então, é isso que a gente vai ver
agora nesse exercício. Pode ir. O exercício ele tem 4 partes, gente. A primeira delas é o que a Alicia trouxe sobre a BNCC. O que cada escola fez para implementar a BNCC até agora? Sabe a linha do tempo? Então, aqui é para falar um pouquinho disso. Depois, no azul escuro, azul ciano, mais ou menos, o que falta fazer para implementar a BNCC? Basicamente, os 2 quadros de cima é o que a Alicia falou sobre a linha do tempo, de tentar entender o que eu já fiz, o que eu ainda não fiz e o que eu ainda preciso fazer. Os 2 quadros de baixo, a Helena vai apontar para vocês. A gente vai fazer esse overview, mas depois trabalha primeiro na BNCC e depois na segunda parte, nas leis dos conselhos.